Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal e neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre esse barulho, né, que surgiu por conta da suposta taxação do Pix de R$ 5.000. Tem gente aí dizendo, agora um pipoqueiro que fizer 5.000 vai ser taxado. Ai, meu pai, nesse país ninguém morre de tédio. Há uma elite política e econômica que lucra, e lucra muito. Com o quê? Com a especulação do mercado, com essas celeumazinhas, essa instabilidade que se cria e principalmente que lucra com a ignorância, com falta de entendimento da população, porque essa elite tem acessos e no alto dos seus acessos e privilégios manipula a população, principalmente com a forma de manipulação que é conhecido desde os primórdios como eficaz, o medo. Então, manipulam falando, olha, na verdade o que está acontecendo é que se a pessoa começar a receber Pix a partir de R$ 5.000, vai ser taxado. Aqui no canal da Ara, como vocês sabem, é sem canalice, nem oportunismo e não, sem politicagem. Vamos lá. É sabido, e todo brasileiro sabe disso, Brasil é um dos países que mais tem mais taxas e impostos do mundo. Isso é notório. Só que a questão do Brasil não é exatamente a sua carga tributária, que hoje, inclusive, está mais ou menos em 33%, vamos supor, 33,5%. Significa que a cada R$ 10 que a gente gasta, 3,33 vai para o governo, 3,50, vamos arredondar, vai para o governo, mas não é só para a União não, tá? O Estado também recolhe, os municípios também recolhem. Então, o nosso imposto, ele vai para os cofres públicos, mas a questão não é essa, a questão é como está sendo utilizado o nosso imposto e principalmente o que nós temos de entendimento sobre o imposto. Antes de eu entrar nessa história efetivamente do que é real, detalhe, eu estou trazendo aqui dados da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, do Ministério de Planejamento, o que eu li, inclusive no Bacen, no Banco Central, o que o Banco Central disse sobre essa questão de taxação do Pix, antes de eu trazer informações aqui para vocês, porque, repito, é sem canalice nem oportunismo. Só que antes disso, a gente precisa entender por que acontece esse medo, esse diz que me disse, esse falatório com relação a muitas coisas no Brasil e com a suposta tributação dos 5.000 não é diferente. É porque a maioria das pessoas no Brasil não tem acessos. As pessoas que às vezes têm acessos, elas utilizam isso como privilégios. A maioria, infelizmente, mesmo que se a gente falar, tá aqui no site da Receita, as pessoas vão lá, leem, elas não conseguem entender, interpretar, compreender o que está escrito, porque vem um problema lá da educação. Muita gente não teve uma educação formal, enfim, tem muitas questões que levam a gente a chegar no patamar que a gente está hoje, principalmente tributário. Não ensinam para gente, por exemplo, para brasileiro na escola, o quanto tributo é importante. Mas ensinam e mostram o quanto Estados Unidos é próspero, que Dinamarca é próspero, que Luxemburgo é próspero, que Canadá é próspero. E não mostram os pontos que fazem esses países prósperos. Gente, Dinamarca, sua carga tributária é maior que o Brasil. Espanha, idem. A questão é como se utiliza o valor do imposto que a gente paga. Quantas vezes, e eu vou falar aqui,
falta educação financeira nesse sentido. Quantas vezes a gente vê pequeno, médio e grande empresário, principalmente o pequeno e médio empresário, ele fazendo de tudo para não pagar imposto, ele botando coisas no nome da tia, do pai que é aposentado, da mãe que é aposentado, para ele não pagar imposto, de gente que se diz patriota, de gente que diz que ama o Brasil, porque a consciência que se põe na cabeça, o entendimento que se coloca na cabeça de muito brasileiro é de que o governo está roubando dele, o imposto é um roubo, é isso que é incutido. Quantas pessoas abrem 4, 5 empresas? Eu não estou fazendo aqui juízo de valor. Cada um tem o seu entendimento de como leva a sua vida e tem as suas consequências. Eu tenho minha posição, eu acho que lei a gente tem que cumprir. Eu acho que a gente não pode, de forma nenhuma, na minha opinião, o Brasil tem uma carga tributária muito elevada, mas a gente viu e vê que não é todo mundo que paga imposto no Brasil. Então, se a lei determina uma categoria específica, um valor específico para se pagar imposto, é porque se entende, porque o Ministério da Fazenda, ele faz toda essa análise e ele cuida dessa questão tributária, então entende-se que essa pessoa pode sim pagar aquele tributo. Só que o brasileiro, ele acha que ele está sendo roubado pagando tributo. Agora, por outro lado, ele não cobra efetivamente de quem rouba do seu tributo, dos governantes a nível federal, estadual e municipal, que desviam verbas, que fazem todo tipo de coloio. A galera não cobra nesse sentido. Então as pessoas falam assim, mas eu tô sendo roubado pelo governo, mas não entende que o valor do tributo, ele vai na lei orçamentária do estado, do município, sabe? LOA. Todo ano tem o quanto que aquele estado, município vai gastar. Ninguém tem interesse em saber, porque está preocupado com outras coisas. Então as pessoas não param para entender que o valor do seu tributo, ele vai uma fatia para a União, obviamente uma fatia para o Estado, uma fatia para o seu município. Se o dinheiro que a gente paga do tributo fosse investido efetivamente naquilo que deveria, naquela fatia que é destinada, a gente teria educação de qualidade, saúde de qualidade, infraestrutura de qualidade, transporte de qualidade, como Suécia, Dinamarca, Canadá e vários países que na escola falam que é próspero, mas não falam que é porque investem os impostos da melhor forma. Então o povo sempre é enganado e manipulado porque essa elite política e econômica ganha com isso. Então a galera fala, peraí, estão me roubando. Só que esquece que sonegar o imposto é crime. Culturalmente aqui no Brasil, as pessoas só julgam o criminoso ladrão, criminoso homicida. Eles não entendem que um sonegador é um criminoso. Nos Estados Unidos, pode ser ator de Hollywood, pode ser grande empresário. Se ele sonegar imposto, ele vai preso. Ele tem seus bens bloqueados. Ele pode, ele não deve. Se ele sonegar, ele tem o rigor da lei. Aqui no Brasil, infelizmente, não é isso que acontece. As pessoas, muita gente não utiliza a sua conta para fazer transação com medo do pente fino da Receita. Isso, claro, cada um tem o seu entendimento das coisas. Isso mostra que as pessoas não entenderam, na sua maioria, o seu papel enquanto cidadão. Porque se é o seu dever como cidadão pagar imposto, faça o seu melhor. Pague aquele imposto. Às vezes tem um momento que você pode não conseguir pagar, negocia, vai, organiza e paga. Repito, se você ganha um salário, 2, você não paga imposto. Antes, inclusive, 2 salários, você teria que pagar imposto. Agora, só quem ganha a partir de 5 mil reais é que paga imposto, porque salário é diferente de renda. As pessoas confundem muito isso. Renda é uma coisa, salário é outra coisa. Então, as pessoas, às vezes, confundem e acabam indo no oba-oba e vão no medo. Quantas pessoas
evitam de utilizar suas contas bancárias para fazer transação e o seu filho estuda numa escola inadequada, falta professor, falta transporte, e ele não entende que a engrenagem é um ciclo e a engrenagem é assim, que ele lá na ponta, ele também está contribuindo para que seu filho não tenha um transporte de qualidade, uma educação de qualidade ou uma saúde de qualidade, porque não fazem minha culpa, a culpa é sempre do outro. Falta consciência cívica no brasileiro, falta que as pessoas tenham essa consciência cívica de entender qual que é seu dever e os seus direitos enquanto cidadão. Então, as pessoas, na sua maioria, com exceção da elite política e econômica, não têm entendimento dos seus direitos, que dirá dos seus deveres. Então, por isso, justificam a falta de cumprimento dos seus deveres com a suposta falta de recebimento dos seus direitos. Porque eles, inclusive, não cobram os seus direitos porque não sabem que tem aqueles direitos. E, por conta disso, acabam justificando a razão de não cumprirem com os seus deveres. Então, assim, gente, sempre existiu a taxação. Sempre, em qualquer país do mundo. Aqui no Brasil, a COAF, há muitos anos, todas as transações a partir de 10 mil reais, ele recebe, né, o órgão, ele recebe uma notificação, um órgão que está atrelado ao Ministério da Fazenda. Então, por exemplo, às vezes você pode vender um terreno, entrou um 10 mil na sua conta, pode ter vendido uma moto, um carro, ou recebido uma transferência de fora do país. Às vezes você pode, durante 4 meses, receber uma transferência de 20 mil, mas você não está recebendo ele um ano todo. Mas o Ministério da Fazenda, ele precisa ter essa informação para evitar o quê? Branqueamento de capital, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, gente que usa laranjas para botar empresas no nome de laranjas. Então precisa ter esse controle financeiro para o equilíbrio, inclusive econômico e fiscal. Vocês entendem? Então, por exemplo, se você, aquele ditado, quem não deve não teme, se você está fazendo tudo da melhor forma, no sentido, você recebe transferências de salário, se você ganha 4 mil reais, não tem problema, porque só é taxado quem recebe a partir de 5 mil reais, mas no imposto de renda, nada a ver com Pix, absolutamente nada a ver com Pix. O que está acontecendo e que vai acontecer com relação ao Pix, que eles falaram dessa questão dos 5 mil, é que agora as instituições financeiras vão fazer um reporte, vão reportar, vão notificar, vão dar ciência à Fazenda, ao Ministério da Fazenda, sobre essas transações, mas ainda assim protegido pelo sigilo bancário e fiscal. Muita gente não sabe. O sigilo bancário e fiscal do cidadão é inquebrável, salvo no caso de solicitação judicial. Então é por isso que às vezes tem muita gente que não entende, sabe? E fala assim, me fala aí, me dá informação sobre a conta da minha mãe, pede para um bancário. Aí a pessoa não pode dar. Tem gente que quebra a regra e dá. Porque o sigilo bancário é protegido. Eu fui bancária, gente. Eu já fui muita coisa, tá, gente? Eu sei. Eu fui bancária muito nova e eu te falo, sigilo bancário é inquebrável. Só para vocês terem noção, vamos supor, eu trabalho no banco, é a conta da minha filha. Eu não posso estar acessando indiscriminadamente. Conta do meu marido. Minha sogra tem uma conta no banco, aí o meu sogro quer saber quanto que a minha sogra tem na conta. Eu não posso pegar e quebrar o sigilo bancário da minha sogra. Não posso, é crime da cadeia. É um ilícito penal. Eu sou auditor da Receita, eu estou acessando dados sem
que eu tenha uma permissão judicial para isso, ou que a pessoa esteja passando por uma investigação e que permite que se quebre esse sigilo, de eu acessar. Não pode isso dar até demissão. Então, o sigilo bancário e fiscal de qualquer brasileiro, ele é protegido. As pessoas às vezes acham, qualquer um tem os dados do seu extrato, da sua conta. Não é assim. Nem o gerente, ele pode estar entrando na sua conta para ele tomar boné, para ele curiar quantos que você tem na sua conta, o que você está movimentando. Isso dá demissão. E tem como o banco saber, porque cada gerente, cada bancário, ele tem um usuário dele que ele entra, que dá para ver que conta ele acessou, que horas acessou, quanto tempo ele ficou naquela conta, o que ele fez naquela conta. Então, no fundo, só para vocês entenderem, todos esses dados, eles são e sempre foram monitorados. Todos os pagamentos Pix que você fez até agora, todas as transferências DOCS e TEDs, que agora não existem, mas que você já fez, todos os pagamentos do GRU, do boleto que você já fez, foram e são monitorados. Tanto assim que o governo, como meu marido bem lembrou, não está fazendo uma ditadura de processamento de dados. Está dando publicidade, até porque é isso que a lei diz, e o governo também não está acima da lei, está falando, a partir de agora, essas transações vão ser reportadas. Ou seja, o Ministério da Fazenda vai tomar ciência que houve essa transação, mas ainda assim salvaguardar o seu direito, ou seja, o seu sigilo bancário e fiscal. Ou seja, se você mandar 5 mil reais para Joana, o banco ele precisa e deve reportar que o seu CPF fez aquela transação. Agora, ela não vai falar, o banco não vai falar para a Receita, foi Maria que fez e foi para Joana. Não é isso que está sendo posto. O que está sendo posto é, olha, o CPF da Maria transferiu 5 mil. Por que isso é importante que a Receita tenha essa informação? Para evitar lavagem de dinheiro, para evitar evasão de divisa, para inclusive coibir crime organizado que faz uso de laranjas para várias situações. E as pessoas precisam ter um dever cívico, uma consciência cívica para entender que a gente vive num país onde tem lei. Leis são regras, igual na nossa casa. Aí na tua casa, por exemplo, às vezes você não bebe, às vezes tem famílias, não bebe, que eu falo álcool, né? Porque todo mundo toma líquidos. Às vezes uma família não entra álcool em casa, uma outra família não come carne vermelha. Cada um tem a sua regra que é pertinente. Então vamos supor, se na sua casa, por exemplo, você não fuma, aqui na nossa casa a gente não fuma. Aí a regra aqui é não fumar. Aí imagina se a gente recebe visita, se a gente recebe amigos, o que for. Qual a lógica? A pessoa não precisa perder o seu jeito de ser, tem que ser quem é, falar no seu tom e não sei o quê. Mas qual a lógica da pessoa vir aqui na nossa casa, no nosso seio, que a gente não fuma, e a pessoa vir fumar? Vocês entendem? A conta não fecha. A gente não fuma por vários motivos, mas um dos que a gente nunca fumou é porque a Aradi é asmática. Entende? A Aradi é asmática. Então a gente nunca fumou cigarro, nunca fumou, mas não fumaria porque a Aradi é asmática. Qual a lógica dessa regra aqui nessa casa ser não fumar e ver a outra pessoa aqui fumar? Então, se tem regra aqui no Brasil que precisa pagar imposto, por que a gente não paga imposto? A maioria é assim, eu não julgo de novo, não faço juízo de valor, porque eu sei que cada um tem exatamente o que merece. Reclama do país, mas não faz o seu dever como cidadão. Quantos empresários que usam, gente, eu sei, já fui gerente da Stone, que é a maquininha do POS, do cartão, eu sei quantos empresários botam maquininha em nome de amigo, de familiar, para não pagar imposto e acham que estão certos, porque justificam que tem funcionários para pagar, justificam outras coisas e outras coisas, mas esquecem que só
devem ou há regras para pagar porque estão arrecadando mais. Se não arrecadar, não paga o imposto. Então, as pessoas não entenderam que há um relacionamento de troca, como existe em qualquer relacionamento amoroso, de serviço, e que existe entre o governo e o seu cidadão. Tanto assim é que eu vou fazer uma comparação, é igual você trabalha, dependente se você trabalha CLT, no regime CLTista ou autônomo, você faz troca de serviço, você trabalha para você receber o valor, não é verdade? É assim que funciona com o governo. A gente precisa dar uma parte para o governo, porque é o que diz a lei. Mas quantas vezes você que é autônomo, você cobra um valor X, mas para uma pessoa mais conhecida ou uma pessoa que você tem mais proximidade, você dá um desconto. A mesma coisa com o imposto, não é todo mundo que paga o mesmo valor, nem sequer é todo mundo que paga imposto, mas muita gente não entende dessa forma, vê o governo só como que quer tributar e as pessoas esquecem que também há benefícios fiscais. Tem muita gente reclamando do imposto, mas através do PERSE, do Ministério da Fazenda, Virgínia, Felipe Neto, o próprio Gustavo Lima, receberam milhões de incentivos fiscais. Eu não vi nenhum deles vir reclamar o quanto é bom receber incentivo fiscal. É só quando tem que pagar, a conta não fecha. Relacionamento não é seu relacionamento só quando a gente ganha. Relacionamento é troca, por isso que é relacionar. Então, a mentalidade precisa mudar. Só que é difícil mudar, por quê? Para mudar a mentalidade, precisa de letramento, precisa de conhecimento. E repito, a elite econômica e política não quer isso, porque quando mais a gente conhece nossos direitos e entende nossos deveres, mais a gente cobra, mais a gente consegue discernir, mais a gente tem entendimento de qual é a função do governo, dos órgãos do Estado e também como que a gente se posiciona com relação a elas. Então, para eles é muito mais interessante que eles façam, quando eu falo eles, é sempre essa politicagem. Eu não estou aqui politizando nada, mas é o que está acontecendo. Esse grupinho que está falando, tá vendo? Eles vão taxar os PIX, é mentira. Quando, gente da elite política ou do grupo político são pessoas que não sabem, eu vou repetir aqui, diferença entre roubo e furto, não sabe o que é roubo, o que é furto, não sabe diferença entre mandato e mandado, não sabe o que é mandato, o que é mandado, e se põe a explicar as coisas na internet, porque infelizmente a idiotice vende e qualquer um que tenha o seu privilégio, liga a câmera e fala. Infelizmente, as pessoas que não têm acesso acabam, às vezes, acreditando nesses mentirosos, oportunistas, ignorantes e analfabetos funcionais que se põem a explicar coisas que eles não entendem. Então, é triste porque depois eles nem pedem desculpa por ter falado fake news. Ligam a câmera e falam agora um pipoqueiro vai pagar imposto. Peraí, só para vocês terem noção, antes, eu repito, não era isento quem ganhava 5 mil, a partir de 2025 agora vai ser isento quem ganha até 5 mil reais. Ou seja, isso é um benefício. Tanto assim que o mercado endoidou, os Faria Limers endoidaram com o governo, por quê? Essa elite política e econômica quer ter domínio sobre tudo e sobre todos. Então, às vezes, é preciso ter essa compreensão antes de entrar no oba-oba, é muito medo. E entenda, toda vez que você tiver medo, você vai ser manipulado. A manipulação é feita nesses dois sentidos, no medo e na ganância. As igrejas pentecostais e neopentecostais entenderam isso, é o que fazem para capitalizar. E todo o terror econômico, todo o medo, no sentido que vai pegar no bolso, cria esse tipo de situação. E não está sendo taxado a questão do Pix. Agora, se a pessoa vai lá na agência
para fazer um Pix. Eu comprei um terreno de 20 mil, eu não quero, ou não tenho limite autorizado, eu não sei autorizar limite no sistema, eu preciso vir na agência, da gerência da agência, ou seja, a agência tem autonomia sobre isso para falar, vou cobrar por fazer essa transação, porque é um funcionário da agência que está fazendo essa transação. Ou gente que às vezes não tem o internet banking, essas pessoas às vezes mais idosas, quer ligar para o banco para fazer um Pix, o banco pode taxar. São regras do Bacen, do Banco Central, com pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, essa taxação, quando acontece, não é o governo que está taxando, gente, não é. É o Bacen, é o Banco Central. O governo quer informação para o quê? Para evitar o que eu falei, evasão de divisa, para evitar pessoas serem usadas como laranja, para coibir o crime organizado e principalmente para poder entender de onde está indo esse dinheiro, quantas pessoas recebem salário mínimo ou até benefícios sociais e contribuíram com 10, 15 mil para campanhas de políticos, receberam aquele dinheiro para travestir de doação, mesmo a lei vedando e proibindo que aquele nicho de pessoa não pode fazer aquele tipo de doação. Se não tem esse cruzamento de dados, essas informações, fica mais difícil, inclusive, trazer um equilíbrio fiscal. Então não cai no oba-oba. Você já sabe, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo, não vai se taxar o Pix porque você mandou 5 mil, é o que eu te falei, vai se reportar ao Ministério da Fazenda, não deixa que o medo, a falta de conhecimento te deixa perecer. Continua aqui assistindo o canal da Ara, porque aqui eu trago informações para vocês sem canalice, nem oportunismo. Dúvidas, coloque aqui no comentário que eu terei maior prazer de responder para vocês da mesma forma, sem canalice, nem oportunismo.